Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Salmo 51, 7. 7 lixos espirituais que precisam ser eliminados. Você já sentiu que sua alma está pesada, mesmo orando, jejuando, buscando a Deus com sinceridade? Já percebeu que, mesmo andando com Cristo, algo parece travar a sua caminhada espiritual, como se estivesse preso num quarto escuro e não encontrasse o interruptor? Hoje, o Espírito Santo quer acender essa luz dentro de você. Ele quer te mostrar que talvez o que esteja impedindo seu crescimento espiritual não seja falta de fé, mas acúmulo de lixo espiritual. E é por isso que neste vídeo eu quero compartilhar com você 7 lixos espirituais que precisam ser eliminados da sua vida. Porque não adianta ter sede de Deus se o coração estiver cheio de coisas que bloqueiam a presença dele. Assista até o final, porque o último ponto é o mais comum e o mais disfarçado, e muitos crentes nem percebem que estão caindo nele. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Lixo espiritual 1. A soberba disfarçada de fé, a armadilha silenciosa da alma espiritualizada. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. A soberba espiritual não chega batendo a porta. Ela entra disfarçada de maturidade, vestida com frases como: essa palavra é básica demais para mim. Esse estudo é para quem está começando. Eu já vivi isso. Deus já me mostrou. Ela parece sabedoria, mas por trás se esconde o orgulho e uma resistência sutil ao crescimento. O soberbo deixa de aprender porque já acha que sabe. Ele compara, corrige mentalmente, rejeita o ensino simples. Mas o reino de Deus é dos que se fazem como crianças, que perguntam, escutam, absorvem, têm interesse de verdade por conhecimento. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Você percebe esse lixo quando acha que sabe mais do que seu líder? Rejeita lições básicas, mede sua maturidade por dons, mas falta nos frutos. Pensa que já entendeu tudo sobre Deus. As consequências são sérias: cegueira espiritual, isolamento, estagnação e, por fim, queda. Por isso, ore como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Volte a ouvir com reverência. Confessou que desprezou um ensino simples. Lembre-se, não é sobre quanto você sabe, mas o quanto você ainda está disposto a aprender com Deus. A soberba se vence com arrependimento, joelhos no chão e um coração ensinável. Que o Senhor nos purifique com o hisopo e nos devolva a humildade que atrai sua presença. Lixo espiritual 2. Quando você se compara a outros cristãos, você perde de vista quem Deus te chamou para ser. A comparação espiritual não apenas enfraquece sua fé, mas ela também apaga a luz da sua verdadeira identidade em Cristo. Ô fulano, ora mais e melhor. Ciclano tem dons que eu nunca vou ter, e Beltrano é mais usado por Deus do que eu. E tantas outras comparações que fazemos de forma quase inconsciente. Essas comparações silenciosas corroem sua intimidade com Deus. Você começa a ver os outros como padrão e se esquece que o padrão é Cristo e não as pessoas. Mude isso agora. Não corra a corrida do outro, ou você se perderá no caminho que Deus traçou para você. Cuidado, preste atenção nisso, pois essa consciência pode te libertar. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Gálatas 6:4. A comparação não só suga sua identidade, ela te faz duvidar do chamado que Deus te deu. E o pior, muitas vezes você compara o palco do outro com os seus bastidores, e isso nunca é justo.
Dicas de aplicação prática sobre não se comparar com outras pessoas. Troque a comparação pela celebração. Quando alguém ao seu redor prosperar ou alcançar algo que você ainda espera, celebre com sinceridade. Glorifique a Deus por aquela vitória, sabendo que o mesmo Deus que abençoa o outro também tem planos incríveis para você. O sucesso do outro não diminui o seu valor. Volte os olhos para o seu próprio processo. Cada pessoa tem um tempo, um chamado e uma jornada única. Em vez de olhar para os passos dos outros, foque no que Deus está fazendo em você hoje. Ele está construindo algo precioso, mesmo que aos seus olhos ainda pareça pequeno. Lembre-se, Deus não te chamou para ser uma cópia. Você foi criado de forma intencional, com identidade, dons e propósito próprios. Comparar-se com os outros é desvalorizar a originalidade da obra que você é. Você é filho, é filha, é obra-prima nas mãos do Criador. Você não precisa ser como ninguém, só precisa ser você, totalmente rendido nas mãos de Deus. Deus age através de quem você é, não de quem você tenta imitar. Ele quer transformar o mundo através da sua essência. Confie que ser você, com sinceridade e fé, é mais do que suficiente para cumprir o propósito divino. Lixo espiritual. 3. Ativismo religioso sem intimidade. Esse lixo é silencioso e muitas vezes elogiado. É uma vida espiritual cheia de movimento, mas sem direção. A pessoa ora em público, serve na igreja, participa de tudo, mas não tem mais o tempo para sentar aos pés de Jesus. Ela fala de Deus, mas já não fala com Deus. E isso é muito diferente. É o ativismo que veste a roupagem da fé, mas está seco por dentro. Quando o coração se afasta e o corpo continua agindo, isso não é serviço, é desgaste. Deus conhece as obras e Ele sonda o nosso coração. Foi exatamente isso que Ele disse à igreja de Éfeso. Conheço o teu trabalho, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus não está interessado apenas no que você faz para Ele, mas em quem você se torna com Ele. Ele deseja relacionamento, não apenas tarefas cumpridas. Por isso a aplicação é urgente e viva. Volte ao primeiro amor. Deixe a correria, interrompa a agenda, nem que seja por alguns minutos, e corra de volta para o lugar secreto onde o coração dele te espera. Religião sem intimidade é um fardo, mas o que Deus te oferece é leveza, presença e comunhão verdadeira. Ele não te chamou para a exaustão espiritual, mas para viver um amor real, constante e transformador. Lixo espiritual. 4. Culpa que Deus já te perdoou. Você já pediu perdão a Deus, mas mesmo assim continua se sentindo sujo, culpado, como se ainda estivesse preso ao erro. Fica revivendo o passado, se acusando, se punindo emocionalmente como se merecesse sofrer mais um pouco. Isso não é arrependimento, isso é acusação. E a acusação não vem de Deus, vem do inimigo. O verdadeiro arrependimento leva ao quebrantamento, mas também à restauração. Deus não quer que você viva se arrastando pelo que Ele já perdoou. A palavra é clara. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se você está em Cristo, não existe mais espaço para a condenação. Existe graça, existe nova chance, existe liberdade. Aplicação na sua vida. Pare de carregar o peso de um pecado que Jesus já levou na cruz. O perdão não é uma teoria, é uma realidade disponível para você agora. Receba-o de verdade e caminhe em liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não se torture mais com culpas por erros que você já reconheceu, pecados que já foram confessados. Deus já te perdoou. Agora é hora de você aceitar esse perdão e viver como alguém verdadeiramente livre. Não aceite mais acusações,
que o céu já apagou. A condenação terminou na cruz. E a graça que Deus nos dá começa exatamente quando aceitamos esse perdão. Lixo espiritual. 5. Barganha espiritual. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Essa mentalidade pode parecer fé, mas na verdade é uma forma sutil de barganha espiritual. É como tentar transformar a obediência em moeda de troca. Mas Deus não é um negociador. Ele é Pai, é nosso Criador. E pais verdadeiros não abençoam porque foram manipulados. Eles abençoam por amor, por propósito, por graça. Deus não quer gestos religiosos motivados por interesse. Ele quer um coração quebrantado, sincero, rendido. O que mais agrada ao Senhor não é a intensidade das nossas ações, mas a pureza da nossa intenção. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Salmo 51, 17. Então, adore a Deus por quem Ele é. Obedeça não para receber, mas porque você o ama. A verdadeira fé se mostra quando continuamos fiéis, mesmo quando nada muda. Porque quem tem o coração no lugar certo já tem tudo o que precisa. A presença de Deus. Lixo espiritual. 6. Dependência emocional de líderes religiosos. É perigosíssimo. Dependência emocional de líderes é um dos lixos espirituais mais sutis e perigosos dentro da caminhada cristã. Ela acontece quando a pessoa troca a voz de Deus pela voz de alguém que admira. É quando você não ora mais para ouvir o Espírito Santo, mas espera que um pastor, profeta ou mentor sempre diga o que fazer, como se ele fosse o seu atalho até Deus. Claro, líderes são instrumentos de Deus. Eles aconselham, ensinam, pastoreiam, mas quando sua fé depende do que eles falam e não do que o Espírito Santo confirma no seu coração, você corre o risco de se afastar do relacionamento pessoal com Deus e se prender à opinião humana. Jeremias 17:5 diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, colocar sua segurança espiritual em qualquer pessoa é afastar o coração de Deus. Aplicação pessoal e elaborada com muito cuidado. Escute seus líderes espirituais, sim, mas nunca os confunda com Deus. Eles podem ensinar, orientar e até inspirar, mas não são infalíveis, não são santos por natureza e definitivamente não são a voz final sobre sua vida. Líderes também são humanos, falhos, e infelizmente muitos já não buscam mais a Deus de verdade, agem no automático, tratam o ministério como profissão e não como chamado. Não entregue sua consciência espiritual nas mãos de ninguém. O Espírito Santo deseja falar diretamente com você, todos os dias. Ele é o seu conselheiro, sua fonte de verdade, sua bússola segura. Líderes podem errar, manipular e até se perderem. E se você não estiver em conexão direta com Deus, pode ser levado junto. Assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual. Busque discernimento, ore, conheça a palavra. E nunca troque a voz do Espírito Santo por vozes humanas, por mais eloquentes ou experientes que pareçam ser. A fé madura se constrói no relacionamento direto com Deus, não na dependência de homens. Lixo espiritual. 7. Medo de se posicionar por Cristo. Ficar calado para não parecer fanático, esconder a fé para não desagradar os outros. Esse é um lixo espiritual muito presente nos dias de hoje. Muitas vezes, o medo de rejeição, de julgamentos ou até de perder amizades faz com que pessoas sinceras abafem a própria fé. Mas o Evangelho não foi feito para ser escondido, e muito menos para agradar as pessoas. Jesus é luz, e luz foi feita para brilhar. Quando você começa a esconder sua fé, mesmo que de forma sutil, você vai apagando, pouco a pouco, o testemunho que Deus colocou em você. E sabe o que é mais sério? Quem se envergonha do Evangelho acaba aos poucos perdendo a ousadia, a autoridade e até a alegria da salvação.
O apóstolo Paulo foi direto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Esse Evangelho que transformou você também pode transformar outros, mas ele precisa ser vivido com firmeza, coragem e amor. Testemunhar é viver de forma tão autêntica que sua vida fale por si. Posicione-se com coragem, pois o mundo precisa ver Cristo em você. Não é hora de se esconder, silenciar ou disfarçar sua fé. Jesus disse claramente: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também me envergonharei dele diante do Pai. Lucas 9:26. Se ele é tudo para você, então é hora de mostrar isso com firmeza e amor. Aqui estão 3 posicionamentos que todo cristão deve assumir sem medo. Fé sem disfarces. Não tente moldar sua fé para agradar o mundo. Assuma quem você é em Cristo, mesmo que isso custe olhares tortos ou rejeição. Ser cristão não é moda, é identidade eterna, valores inegociáveis. Seja firme em viver pelos princípios do reino, mesmo que todos ao redor estejam seguindo o oposto. Integridade, obediência, pureza, justiça e amor não são opcionais. São marcas visíveis de quem anda com Jesus. Testemunho intencional. Fale de Cristo com clareza, viva o Evangelho com verdade e não tenha vergonha de ser luz em meio às trevas. O mundo está sedento por autenticidade e nada é mais autêntico do que alguém totalmente rendido a Cristo. Reflexão final, uma chamada à santidade interior. Esses 7 lixos espirituais talvez pareçam pequenos, comuns ou até toleráveis aos olhos humanos. Mas aos olhos do Deus Santo, são impurezas sérias que bloqueiam o mover do Espírito Santo. Esses lixos silenciam a voz de Deus e contaminam o altar do nosso coração. Eles não apenas atrapalham sua comunhão com Deus, mas apagam o brilho da glória que deveria resplandecer através da sua vida. O fogo do Espírito Santo não queima em meio a entulhos. Ele busca um altar limpo, separado e consagrado a Deus. Davi entendeu isso com profundidade. Ele não pediu uma mudança externa, não buscou parecer santo. Ele clamou por transformação interior e disse: purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 51:7. Essa precisa ser também a nossa oração hoje. Não aceite conviver com o que Deus abomina. Não normalize o que Ele condena. O lixo que você tolera é o que o inimigo usará para sufocar sua intimidade com o Pai. Limpe o altar da sua alma. Abra o coração para o Espírito Santo e deixe que Ele remova cada impureza, cada sujeira escondida, cada fardo desnecessário. Que permaneça em sua vida somente aquilo que é santo, puro, verdadeiro e agradável ao Senhor. Lembre-se, o fogo do Espírito Santo não coabita com o lixo. Seja um altar vivo, não apenas visitado por Deus, mas habitado por Ele com prazer. Escolha a purificação, escolha a presença de Deus, escolha ser morada da glória do Altíssimo. Amigos e irmãos, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva em nosso canal, deixe o like e compartilhe com alguém que está precisando dessa limpeza espiritual. E comenta aqui embaixo, qual desses lixos o Espírito Santo te mostrou hoje? Se quiser uma segunda parte com mais lixos espirituais, comenta aqui nos comentários. Faz a parte 2. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo e que o fogo de Deus nunca se apague em você.